a nossa situação, ok? Gente, uma professora foi condenada a 14 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável contra um aluno de 13 anos numa escola pública do nosso litoral norte. O repórter Christian Petalaz, ao vivo, ele tá onde, o CP? Ah, tá na nossa redação. Grande Christian Petalaz, agora ele é nosso, ele é da Band RS, aqui do Boa Tarde Rio Grande e também do Band Cidade. O CP, que fez um belíssimo trabalho, uma carreira maravilhosa ao longo das rádios do Grupo Band RS, agora ele está incorporado ao nosso timaço aqui da TV. O Christian Petalaz, primeiro boa tarde, né? E essa história, o que você apurou a respeito dessa professora condenada por estuprar um aluno que na época tinha 13 anos apenas, numa escola do litoral gaúcho? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Uma história muito delicada. Essa professora mantinha relações com um aluno de 13 anos numa escola pública do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Ela chegou até a viajar com essa criança sem o conhecimento da família. Além disso, segundo a própria sentença, esses abusos aconteciam de uma forma contínua ao longo de um ano, quando a vítima tinha apenas 13 anos de idade. Num certo momento, a mãe do adolescente foi até alertada de alguns relatos de que os dois teriam sido vistos se beijando na escola. No final do ano passado, o irmão achou mensagens íntimas no celular do garoto com, então, a professora. Também foi apontado que os dois teriam feito essa viagem junto para uma cidade fora ali da região do litoral norte. Em nota, a defesa da professora reafirma a total inocência da ré, destacando que a condenação proferida em primeira instância seria injusta e também sem a sustentação de uma decisão. Eles também ressaltaram que a mãe do menor de idade teria utilizado um episódio com o intuito de receber uma indenização e esperam que a verdade dos fatos sejam restabelecidas com a inocência da acusada. No depoimento, o adolescente chegou a contar que sentia-se forçado a manter relações com essa professora. A defesa da própria família da vítima considera inaceitável esse crime de estupro de vulnerável e que estão empregando todos os esforços para garantir a proteção da vítima. E também a responsabilidade da acusada, a professora. Como tu bem comentou, Mota, eles mantinham essa relação numa escola pública no litoral norte do estado. Essa decisão foi então proferida pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul. Mota. Gente, sabe que isso é muito comum lá nos Estados Unidos, né? Esse tipo de situação parecida, né? Professora se aproveitando de alunos menores. E lá é cana, né? O negócio lá é mais rigoroso, muito mais rigoroso. Essa condenação em primeira instância, né? Ela pode recorrer para o Tribunal de Justiça, por exemplo? Pode sim. Então, ou seja, esses 14 anos podem ser derrubados, né? 14 anos inicialmente em regime fechado, 14 anos de reclusão, mas se ela recorrer ao Tribunal de Justiça, dependendo da decisão do TJ, pode acontecer inclusive dela ser absolvida. Agora, o CP, eu nunca contei essa história para você na redação, o Davi também, estou vendo o Davi logo atrás de você aí também, eu contei para alguns colegas ao longo desses quase 35 anos de jornalismo. Eu trabalhei, meu primeiro emprego com carteira assinada foi numa rede de escolas, eram escolas particulares, uma rede particular de escolas muito famosa lá em São Vicente, no litoral de São Paulo. E eu fui auxiliar de secretaria, fui office boy, trabalhei alguns anos lá, né? Isso antes de fazer jornalismo, de ser radialista e depois fazer faculdade de comunicação social. E conheci, né, como colega de trabalho, tinha entre os meus chefes, né, se eu não me engano, eram 4 ou 5 unidades dessa rede particular de escolas lá de São Vicente. Eu conheci todos eles. E mais tarde, quando eu estava já fazendo faculdade e já estagiando, fazendo freelancer para algumas emissoras de TV, eu trabalhava em rádio, uma dessas diretoras para quem eu trabalhei quando eu era adolescente, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, se envolveu. Ela era casada, tinha filhos já em idade de ensino médio, na época era 2º grau, e ela se envolveu com um garoto de 16 anos. E os dois ficaram desaparecidos aí mais de um mês lá no litoral de São Paulo. E ela acabou também, né, enroscada, e eu como freelancer na época de um programa extremamente famoso, que era o Aqui Agora, né?
aquela primeira fase do Aqui Agora, eu consegui informações exclusivas porque eu tinha trabalhado para ela. Ela tinha sido uma das minhas chefes. Então esse negócio de... né, acontece, gente. Não é só de homem abusar sexualmente de meninas e meninos, também ocorre, né, fatos assim. Nesse caso, uma professora que manteve relações sexuais e de certa forma é um estupro de vulnerável, porque o guri não tem nem 14 anos, até 14 anos, mesmo que o adolescente aceite a relação, é estupro de vulnerável. Então eu só contei esse trecho aí porque na época, eu estou falando de anos 1991, 92, foi um rolo danado lá na minha cidade de São Vicente e essa história repercutiu no Brasil inteiro. Tem mais algum detalhe a respeito aí desse caso? De momento é isso, Mota. Tá certo então. CP, daqui a pouco a gente fala mais. Até mais, Mota. Valeu! Gente, para tudo.